Bom dia, meus amados, povo lindo desse canal. Aqui agora nós começamos mais um minuto de intimidade com Deus. Momento esse onde nós nos desapegamos de todas as coisas que passamos, dos momentos difíceis, momentos de dificuldade e nos apegamos só na presença do Senhor. Só nas coisas boas que Deus tem para nós. Buscamos a sabedoria de cima e buscamos as coisas do alto. O que eu quero dizer para você é que é no momento de fraqueza que o Senhor nos fortalece. Amém, irmão? Hoje eu tenho uma mensagem do Senhor para você, irmão. Eu sou aquele mensageiro que traz aquela mensagem para o Senhor na sua casa, na sua residência. Então fique atento na mensagem de hoje, que eu tenho mais uma mensagem de Deus para você. Hoje nós vamos falar de Daniel, irmão. O livro mais interessante que tem, o livro de Daniel. Irmão, eu quero dizer para você que o livro de Daniel, ele é um livro profético. Que para você entender o livro de Daniel, você tem que estar no espírito. Porque se você estiver na carne, você pode ler ele várias vezes, 30 vezes, que você não vai entender nada. Para você entender o livro de Daniel, você tem que estar no espírito, você tem que estar bem espiritualmente, irmão. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, irmão. Vamos lá em Daniel 6, versículo 3. Vamos lá para a mensagem, irmão. Daniel 6, versículo 3, irmão. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os administradores e alto funcionários por causar grande capacidade de Deus. E o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Então, irmão, o que eu quero dizer para você, Daniel se destacava mais que todos naquele lugar. Daniel era um menino bom. O livro de Daniel dá até gosto de ler. E Daniel, ele se destacava porque ele tinha a sabedoria de Deus, ele tinha a sabedoria do alto. Ele era muito inteligente. Ele era competente em tudo que ele fazia. Ele jamais se corrompia, irmão. E lá no capítulo 4, os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falha no modo que Daniel conduzia as questões do governo, mas nada era encontrada para crítica ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno da confiança, irmão. Lá no versículo 5, por isso concluíram nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação à lei do seu Deus, irmão. Olha que interessante, irmão. Aqueles líderes, ele puxaram a capivara do Daniel, viraram de cabo a rabo, como que do jeito que você vai lá no dente e puxa a ficha de uma pessoa. E não encontraram nada, nada de errado.
mexeram daqui, reviraram dali, tentaram fazer de tudo para encontrar um errinho de Daniel para tirar Daniel daquele lugar. Porque Daniel incomodava, Daniel crescia. E toda aquela pessoa que cresce, ela acaba trazendo o olhar de pessoas invejosas, de pessoas querendo derrubar. Assim é nos dias de hoje, irmão. Assim é no seu trabalho. Você vai encontrar pessoas desse tipo. Assim é na própria igreja também. Você vai ver uma pessoa que mais se destaca e a outra que queria estar na posição daquela, mas não tem sabedoria. E tenta derrubar aquela pessoa. Foi isso que estava acontecendo com Daniel naquele momento, irmão. Então, lá no 6, irmão, então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e disseram que o rei Dário vivia para sempre. Lá no 7, dos administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei e se cumpra rigorosamente de hoje para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar, alguém divino ou humano, excepto o rei, menos o rei, seja lançado na cova do leão. Agora o rei decrete e assine essa lei para que não possa se mudar como a lei oficial do Medo e dos persas, que não pode ser revogado. Irmão, não encontraram nenhum erro de Daniel, porque Daniel era um menino íntegro. Perante aos olhos deles, ele não encontrou nada. Mas algum pessoalzinho que estava na liderança, algum governador que tinha inveja de Daniel, se juntaram, fizeram um complô contra Daniel para tentar derrubar Daniel naquele lugar. E eles lançaram que durante 30 dias, ninguém poderia adorar nem os deuses, a não ser o rei. Que ninguém poderia se prostrar, a não ser o rei. E ali eles armaram aquela emboscada, porque era o único jeito que eles tinham para derrubar Daniel naquele lugar. E o interessante é que o rei cai nessa situação e assina aquele decreto. E lá no 10, quando Daniel soube que tinha sido assinada, foi para casa, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com a janela aberta na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus, irmão. Danielzinho era diferente de todo mundo. Danielzinho era diferente de mim e de você. Daniel orava 3 vezes por dia, irmão. Eu sei que de costume nós temos costume de orar 2, uma, ou a vez de não orar nenhuma, de não lembrar. Mas Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel orava quando ia sair, Daniel orava no meio-dia e Daniel orava de noite. Então Daniel era muito temente a Deus. E lá no 11, os oficiais foram junto à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo a Deus. Então foram diretamente ao rei lembrar a lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse, divino ou humano, excepto o rei, fosse lançado nas covas do leão? E o rei responde: sim,
Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial do Medo e dos persas, que não pode ser revogada. E lá no 13, então disse o rei, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei e a sua lei, e continuou orando a Deus dele 3 vezes ao dia. Olha que interessante, irmão. Aquele grupo de pessoas ficaram na tocaia, esperando que Daniel caísse naquela armadilha. Porque, por mais que o rei tentasse proibir Daniel de orar, ele não ia conseguir. Daniel não ia negar. Daniel não ia se prostrar a outro se não fosse Deus. Então, eu creio que Daniel deve ter falado, o rei, não posso fazer isso. Não posso dar as costas ao meu Deus. Não posso adorar outro que não seja Deus. Mesmo que eu assuma e eu aguente as consequências, isso nunca vou conseguir. Irmão, quando aqueles oficiais foram na casa de Daniel para ver essa situação, eles fazem pressão no rei, para que o rei não relaxe, para que o rei não voltasse atrás, porque o rei estava curtindo Daniel. O rei curtia ele no Twitter, no Facebook, seguia ele no Instagram. O rei gostava de Daniel. Então ele faz pressão no rei para que o rei não voltasse atrás. E quando o rei viu isso, ficou muito angustiado. Procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrar daquela situação. Noite, os homens foram junto ao rei e disseram ao rei: Senhor, sabe que conforme a lei do Medos, dos persas, nenhum decreto que o rei assina possa ser revogado, fazendo pressão para que o rei não volte atrás. Por isso o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova do leão. E o rei disse que seu Deus e quem você serve o livre. Então trouxe uma pedra, colocou sobre a abertura da cova, e o rei selou a pedra com o anel e os anéis dos nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou para o palácio, passou a noite em jejum, não quis nenhum divertimento habitual e não conseguiu dormir a noite inteira. E lá no 19, de manhã bem cedo, o rei se levantou e foi apressadamente à cova do leão. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, o Deus que você serve tão fielmente, pode livrar-nos do leão? E Daniel responde: o rei que viva para sempre. Irmão, eu fico imaginando Daniel. Daniel era um menino bom. Daniel fazia tudo certo. Daniel não errava. O que Daniel merecia ali na cova do leão? Daniel merecia aquela cova do leão, irmão? Essa pergunta eu faço para você. Daniel merecia aquela cova, irmão? Porque Daniel não fazia coisa errada alguma. Ele não errava. E o interessante, como pode Daniel estar naquela cova? Como pode Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrar a uma estátua de ouro e ir parar dentro de uma fornalha? Como pode, irmão, Paulo, Pedro, Paulo, por amor ao Evangelho, ser decapitado, ser morto? Pedro, por amor
amor ao evangelho, a ser crucificado. Como pode Daniel ir para uma cova por não prostrar alguém que não seja Deus, irmão? Mas Deus é maravilhoso e Deus livra ele. Deus não livra ele da cova, mas livra ele da boca do leão. Como Deus não livra Sadraque, Mesaque, Abednego da fornalha, mas livra ele de ser queimado, irmão. É interessante quando chegou lá anunciado Daniel. Deus que você serve, então pode livrar dos leões. O rei fala isso. E Daniel responde que o rei viva para sempre, irmão. Irmão, Daniel dormiu de coxinha com o leão, irmão. Dormiu de coxinha, irmão. Chegou, leão, tá muito frio, vou encostar de você aqui e chega pra lá. E o leão olhou pra cara dele e falou assim: ô Danielzinho, não tá na hora de. Eu acho que é pra me tapar você. E Daniel olhou pro leão e falou assim: oh, leão, fica quieto aí, é melhor você ficar calado pra você. E eu quero falar pra você agora: Daniel tá onde? Daniel tá na cova do leão, irmão. Vamos correr pra tirar ele de lá antes que o leão corre aqui. É interessante, irmão, que quando o rei vê que Daniel está vivo, ele fica impressionado com aquela situação, impressionado com aquilo, e pede para tirar Daniel, irmão. E lá no 22, Daniel diz: meu Deus enviou seus anjos para fechar a boca do leão, de modo que não me fizesse mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Ele diz que aos olhos de Deus ele foi considerado inocente. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, meu rei. Quando o rei percebe que aquele pessoal armou uma tocaia para Daniel, porque aqui se faz, aqui se paga, irmão. Se você faz maldade, irmão, você colhe maldade. Se você faz maldade, você colhe maldade. Daniel só fazia coisas boas, foi trancado na cova e nada aconteceu com ele. Porque a semeadura de Daniel era extraordinária. Daniel, perante os olhos dos seus, não tinha rabinho nenhum para trás de ninguém para que ele deixasse com o rabo preso, irmão. E lá no 24, em seguida, o rei ordenou que pusessem aquele homem que havia acusado Daniel, ordenou que fosse lançado à cova do leão, junto com eles, esposa, filho, e eu não vou falar porque depois daqui para frente fica mais pesado, fala que eles quebraram ossos, despedaçaram, e eu creio que tem criança no canal aí fica muito forte. Mas aí é a verdadeira lei da semeadura, que se faz é que se paga. Você faz coisas boas, você colhe coisas boas. Você faz coisas más para prejudicar pessoas, você vai colher coisas más. Se você faz coisas para prejudicar, para derrubar a pessoa, se você é invejoso, não pense que lá na frente você vai escapar, que você não vai escapar. Entendeu? Você não vai escapar. Você escapa dos olhos humanos, da justiça humana, mas da justiça de Deus, todos nós, um dia, vamos prestar conta. Por isso a importância de você estar bem. Por isso a importância de você ter uma vida que nem Daniel tinha. Para que na hora certa, Jesus não fala: apartai-vos de mim que não te conheço. Amém, irmão? Queria agradecer a todos vocês que
assistir esse vídeo até o final. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo para que alcance o máximo de pessoas. Porque a função aqui nesse canal Curador de Alma é ganhar almas para Jesus. E se você não está inscrito nesse canal, irmão, não perca essa oportunidade. Porque eu costumo dizer que a oportunidade ela vem disfarçada. E aqui toda semana tem uma mensagem do Senhor fresquinha para você. Amém? Obrigado, meus irmãos. Obrigado, meu povo amado. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos vocês.